vamos dando continuidade aqui e nós vamos passar para o quarto, o quinto e o sexto mandamento. O quarto mandamento, ele diz assim: honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, essa ideia de honrar o vosso pai e vossa mãe, honrar a sua ancestralidade, honrar aqueles que vieram primeiro, porque é através deles que foi possibilitada a sua vinda. Esses mais três que eu estou lendo, que é honrar o vosso pai, não matareis e não furtareis, eles vêm dizer das pessoas, né? De valorização das pessoas, certo? Então, honrai vosso pai e vossa mãe, não matareis e não cometereis adultérios, diz da relação de valores da pessoa, valorizando a pessoa. Honrar o vosso pai e vossa mãe. Seja grato. Não importa quem foi o seu pai e sua mãe. Você está aqui por quê? Devemos obediência a eles, tá? A nossa oportunidade de retificação, de conserto, é agora. Porque o espírito imortal, ele registra todas as nossas virtudes, ele registra todos os nossos vícios morais e físicos. Então, o seu pai e sua mãe, quando decide que vai te conceber num plano reencarnatório, e eles realmente resolvem trazê-lo e ter você, né, para essa terra, né, para essa reencarnação, para essa nova vida de retificação, de conserto, de melhora, então nós devemos honrá-lo. Tá? Ah, Rose, mas o meu pai bebe, meu pai não me ama, o meu pai e a minha mãe nunca me deram atenção. Eles te deram o que eles puderam. Eles te deram o que eles deram conta, o que eles receberam. Ninguém aqui está pronto, eu disse sobre isso. Ninguém está pronto. O seu pai e sua mãe também, como nós, como você, têm qualidades e defeitos. Mas o que são os defeitos diante dessa oportunidade benéfica de estar aqui, de poder viver a maior dádiva que Deus poderia nos dar, que é a vida. Não é mesmo? Viver é muito bom. Então, o seu pai e sua mãe te deu essa oportunidade, honre. Pessoal, só existe cura quando se agradece aquilo que foi dado, a vida. Eu conheço pessoas que não gostam da mãe, que não gostam do pai. Eu fico triste. Porque honre, não interessa, não importa o que eles fizeram. Aquela chinelada que você levou e que eu levei era necessária. Não estou divulgando a violência aqui não, tá? É porque na nossa época era um pouquinho mais pesado, mas também, a gente fazia arte, né? Mas eu agradeço, porque me tornei uma pessoa dentro da linha, ou provavelmente mais próximo da retidão, né? Eu tive essa oportunidade de melhorar. Então, quantos espíritos estão esperando para reencarnar? E essa oportunidade ainda não é propícia, ainda não é dada. Valorize o seu pai e sua mãe, valorize o seu ancestral, valorize aquele que te trouxe, porque nós estamos aqui, porque a sua mãe decidiu ter você. Porque ela poderia muito bem ter evitado a gravidez. O pai e a mãe, eles devem ficar no lugar de honra e de grandeza dentro de nós. Tá? Não importa o que eles fizeram, não importa o que eles deixaram de fazer, perdoe, porque eles te deu realmente o que foi possível. Honre isso, agradeça isso, porque o Pai propiciou esse projeto para você. A espiritualidade de todos os colaboradores com o Pai projetaram a sua vinda. Agradeça, tá? Agradeça porque
o filho e a filha que não honra, tá? O seu pai e sua mãe, que não tem essa raiz de gratidão, seca, tá? Você que não tem a raiz de gratidão, que deve frutificar quando você agradece, e quando você tem essa revolta, ou seja ela qual for, não interessa aqui qual é a sua revolta, essa raiz vai secar. Mas, quando você olha para o seu pai e para sua mãe, e eu vejo os meus hoje, graças a Deus eu os tenho ainda, eu honro, eu agradeço, apanhei, aprendi, levantei, virei uma pessoa boa dentro dos princípios, né, do Evangelho. Eu fui criada dentro da igreja católica, honro também. Hoje aprendi a doutrina espírita, honro também, porque é uma forma de viver, é uma maneira de viver, é uma forma de encontrar dentro dos princípios da moral, do bem viver, esse evangelho maravilhoso que nós estamos estudando. A terra que é prometida aqui, né? A fim de que viva longo tempo na terra que vosso Deus dará. O que é essa terra da fertilidade? É a terra da abundância, é a terra do bem-estar, é a terra de bênçãos, de bem viver, né? As raízes de gratidão, como eu disse, ela frutifica. Mas aquela que acusa e que condena, tá bem? Essa raiz que acusa, que condena, que não agradece, ela está destinada a secar. Então, honre os que vieram primeiro. A vida é um bem sagrado. E essa vida, o seu pai e sua mãe te deu. Então, esse é um dos mandamentos mais lindos que eu acho. Porque diz respeito ao valor da pessoa. Ah, Rose, mas o meu pai não interessa, mas a minha mãe me abandonou. Não interessa. Você está aí, você está pronto. É a vida pulsando dentro de você. É esse Deus que está aí dentro, essa centelha divina, é Deus dentro de você. Nós somos frutos do Pai, nós já falamos sobre isso. Então honre. Não matareis. Não matareis é o 5º mandamento que diz também dos valores da pessoa. Não matareis, a vida é um bem sagrado. Não matareis o seu próximo, o homem, mas não matareis nada. Não maltrate um animal, não maltrate um ser humano, não maltrate uma vegetação, uma planta, porque vive, pulsa o coração da terra. Então, não matareis é ninguém, é nada. Edifique, plante, ajude, dê a sua mão. Honre a outra pessoa, honre a vida da outra pessoa. Então, por isso, não matareis. E eu estendo esse mandamento. É nada, nem uma plantinha, nem uma formiguinha. Tá bem? Procure driblar. Ah, Rose, mas eu tenho medo da cobra. Não vai lá, né? Ah, mas apareceu um escorpião na minha casa. Procure uma melhor saída para esse escorpião. Não matareis. Eu vou colocar geral. Não matareis a vida de um homem, mas a vida de nenhum ser existente, animal e vegetal. O vegetal também pulsa, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. E o não adultério, né? Não cometereis adultério, está dentro dos valores da pessoa. Aqui especificamente é a conjunção carnal, tá bem? Não na cama do outro. O adultério aqui é a infidelidade de transgressões de regra, de fidelidade. É de fidelidade, realmente, né? A infidelidade conjugal, desculpa, é a transgressão dessa regra de conjunção carnal, tá? E aí nós podemos ampliar essa ideia do não adultério, ampliando essa ideia, aqui especificamente é a conjunção com o outro, né? Porque aqui vivemos o casamento único, né? Um único parceiro.
Não é isso? Isso já vem sendo pregado lá por Moisés, lá atrás, né? Não cometereis adultério e não atrapalhar a vida do outro, não se colocar numa situação de intriga dentro da família do outro. Essa ideia é conservar aquela família que já está formada. Então, o não adultério aqui é a infidelidade, realmente. E a gente amplia um pouco para o não trair, não fraudar, não falsificar, né? Não cometer essa transgressão de ser fiel ao casamento que você se propôs a construir uma família. Tá bem? Isso aqui são os três, os próximos que a gente falou, sobre valores das pessoas, valorização das pessoas. E aí, fechando até o 6º mandamento. O 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento quer nos dizer da sociedade, da vida em sociedade. Então, o 7º mandamento, ele diz, não furtareis, não tirar o que é do outro, não te pertence. Então, não furtareis, é do outro. Respeite essa regra de convivência. Porque, na realidade, quando eu respeito isso, eu fico próximo de Deus, eu fico perto dele, porque eu respeito. O 8º, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Se você não sabe, não fala. Se você não viu, não fale. Não divulgue a fofoca. Não faça insinuações. Não viu, não fale nada, não sabe. A maledicência é um problema muito grande que a gente carrega entre os vícios morais. Falar mal de uma coisa que você nem sabe. Não ouviu o que o outro falou ou não ouvir as duas partes, não emite a sua opinião. Não invente, não maldiga de ninguém. Isso é não prestar falso testemunho, você não sabe. Quando você fala o que não sabe, que não viu, é falso testemunho. É falsificar. Dar um testemunho de que você nem sabe, de que você nem participou. Né? Então, esse é o 8º, que diz relação à vida em sociedade. O 9º mandamento, né? Não desejareis a mulher do vosso próximo. Aqui também nós entramos no dever de fidelidade, prejudicar a vida do outro, prejudicar a família do outro, tanto o homem quanto a mulher. Não desejar o homem da próxima e nem a mulher da próxima, né? A gente corre nesse equívoco, a gente incorre sim nesse equívoco, né? Muitas vezes a gente fica sabendo de casos, mas esse dever de fidelidade para com Deus, o que nos aproxima dele, de ser fiel, de respeitar a família do outro, de respeitar o que está constituído, não é isso? Entra um pouquinho naquela ideia do não cometer o adultério, tá? E o 10º mandamento, finalizando o 10º, que é também a vida em sociedade, tá? Tá dentro dessas 3, né? Regrinhas, aqui no caso, os 4 últimos, né? Vida em sociedade. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem nenhum de todas as coisas que lhe pertencem. Então, não desejarás, não cobiçarás o que é do outro. Ambição e desejo do que não é seu, vai atrás, construa, edifique. Edifique. Todos nós somos capazes disso. Então, procure edificar, procure construir. Esses são os 10 mandamentos. Aqui nesse 10º a gente deixa um pontinho do vício moral, que é a inveja. Vamos refletir nesse vício moral, que é a inveja. Rose, o que é moral? Moral é um conjunto de valores e de normas do que é certo e errado, do que é permitido e do que não é permitido, do que é proibido e do que é
do que se pode fazer. Então isso é moral, tá? Moral é conjunto de regras e normas, de valores. O que é ética, Rose? Ética é como eu me comporto, como é o meu proceder diante de uma situação. Tá bem? Então, esses são os 10 mandamentos. Espero que a gente tenha esclarecido, né, de uma maneira clara, a ideia do Deus único, o que é o Evangelho, que é a Boa Nova, a vinda desse Messias, o que Moisés preparou com o advento do Velho Testamento e os 10 mandamentos que nós acabamos de ver. É o preparo do terreno, né, anunciado pelos profetas de que o Messias viria, e a promulgação dos 10 mandamentos é a abertura, o terreno preparado para a vinda do cristianismo. E num outro vídeo a gente vai falar sobre o Cristo planetário. Quem é Jesus, o Messias, e quem é o Cristo planetário. Namastê, muito obrigada. Espero que esse evangelho caia na sua mente e no seu coração, que você sinta essas palavras, porque o evangelho tem que ser sentido no coração. Um beijo, obrigado, até o próximo vídeo.